Olá! A gente já parou para pensar o que transforma uma simples viagem, ou uma compra qualquer, em algo que fica na memória? Muitas vezes isso não é por acaso, viu? Hoje a gente vai mergulhar fundo em uma das ferramentas mais espertas que as empresas usam para deixar cada detalhe do serviço perfeito: o famoso cliente oculto. Vamos entender como essa estratégia funciona na prática. E aqui, olha, é que mora o grande desafio para qualquer negócio. Porque existe uma distância, às vezes gigante, entre a qualidade que a empresa acha que está oferecendo e a experiência que o cliente de verdade sente. A grande questão é, como é que se mede essa diferença de um jeito sincero, sem nenhum filtro? A solução para isso é o cliente oculto. E é muito importante a gente entender uma coisa. Isso aqui não é uma simples pesquisa de satisfação, não. É uma auditoria completa, anônima, uma ferramenta de gestão mesmo, que manda um especialista disfarçado de cliente para analisar a operação de dentro para fora nos mínimos detalhes. No caso que a gente está analisando aqui, das Viações Garcia e Brasil Sul, o que mais chama atenção é a ambição. O objetivo deles não é ter só um cliente satisfeito, é ir além, é criar uma experiência inesquecível. Num mercado tão competitivo, é esse tipo de padrão elevado que transforma um simples passageiro num verdadeiro fã da marca. Bom, para a gente entender bem esse processo, vamos passar por 5 etapas. A gente começa com a missão do cliente oculto, depois vamos mapear toda a jornada do passageiro, aí a gente entra nos detalhes do checklist de avaliação, vê como os dados são coletados e, por fim, qual é o resultado de todo esse trabalho. Então, vamos lá para o nosso primeiro ponto, a missão. Afinal de contas, qual é o propósito real por trás de uma avaliação tão detalhista assim? E aqui está o pulo do gato. A missão não é sair caçando erro, de jeito nenhum. A avaliação funciona mais como um guia, sabe? Para melhorar sempre. O objetivo é ver o que está dando certo para poder replicar e o que não está legal para poder corrigir. Tudo isso para garantir que o padrão de excelência se mantenha, em todas as viagens, sem exceção. Mas para fazer uma avaliação que realmente vale a pena, tem que olhar a jornada inteira, do começo ao fim. Então, como é que se garante que nenhum detalhe vai passar batido? É isso que a gente vai ver agora, mapeando a jornada do passageiro. O que a gente vê aqui é uma análise 360 graus de verdade. A experiência do cliente não começa só quando ele pisa no ônibus. Ela começa lá na agência, na hora de comprar a passagem, continua no embarque, se desenvolve durante a viagem e vai até as paradas na estrada. Cada um desses momentos é uma chance de encantar ou de decepcionar. Por isso, todos eles são avaliados. Agora a gente chega na parte que eu acho mais fascinante, o checklist. Quais são aqueles detalhes específicos que pegam uma viagem comum e transformam numa experiência premium? Vamos mergulhar nessa lista. Essa tabela aqui mostra toda a lógica por trás da avaliação. Olha só como cada detalhezinho se conecta a um sentimento do passageiro. Uniforme limpo e um crachá visível, por exemplo, não são só regras. Eles passam uma sensação de segurança, de profissionalismo. Um simples ponto USB que funciona não é sobre tecnologia, é sobre atender uma necessidade básica e gerar bem-estar. É a soma de todos esses pequenos cuidados que constroem a confiança. E o nível de detalhe é impressionante. A gente está falando de avaliar o roteiro exato que o motorista usa para dar as boas-vindas, a temperatura do ar-condicionado e até o cheiro dentro do ônibus. São justamente esses elementos que muitas vezes a gente nem percebe conscientemente que juntos criam aquela percepção de um serviço de altíssima qualidade. Certo, medir todos esses pontos é o primeiro passo. Mas como é que se transforma essa montanha de dados em inteligência de verdade, em algo que pode gerar melhorias reais? Vamos ver como funciona essa coleta de insights. A grande sacada do processo é combinar dois tipos de informação. De um lado, os fatos objetivos, preto no branco. O ônibus atrasou ou não? O Wi-Fi funcionou ou não? E do outro lado, a percepção, o subjetivo. O motorista foi simpático, o atendimento foi atencioso. É quando a gente junta o que aconteceu com como as pessoas se sentiram que o insight completo aparece. E aqui está um dos pontos mais inteligentes de toda a metodologia, representado por este número aqui, 3. O cliente oculto não avalia só a própria experiência. Ele tem a missão de conversar e pegar a opinião de, no mínimo, outros 3 passageiros. E por que isso é tão crucial? Para garantir que o relatório final não seja só a visão de uma única pessoa, que podia estar num dia bom ou no dia ruim, certo? Ao incluir o que os outros acharam, a empresa consegue uma foto muito mais fiel da realidade. O panorama fica mais amplo, mais equilibrado e com muito menos chance de um viés pessoal distorcer as coisas. E aí a gente chega ao resultado final.
Depois de toda essa coleta de dados, dessa análise minuciosa, qual é o impacto disso na prática? Como é que tudo isso resulta, de fato, numa viagem melhor para todo mundo? A melhor forma de pensar nesse resultado é como se fosse um termômetro. A auditoria vai lá e mede a temperatura do serviço em cada ponto da jornada. Ela mostra o que está quente, ou seja, os pontos de excelência, e o que está frio, aqueles pontos que precisam de atenção urgente. Isso permite um diagnóstico super preciso. E na prática, os resultados são transformadores. Com esses dados em mãos, a empresa consegue ir muito além de só apagar incêndios. Ela passa a entender a causa dos problemas, consegue replicar o que há de melhor em toda a frota e direciona o treinamento das equipes de forma muito mais eficaz. O resultado final de tudo isso é a construção de lealdade, transformando o que era só um serviço num verdadeiro padrão de excelência. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão. Na próxima vez que tivermos uma experiência de serviço que for realmente excepcional, vale a pena prestar atenção. Quais foram aqueles pequenos detalhes, quase invisíveis, que com certeza foram planejados com todo cuidado para tornar aquele momento memorável? Pois é, muito provavelmente nada daquilo foi por acaso.